Olá a todos! Em nosso podcast de hoje, vamos falar sobre a deusa Kali. Esse vídeo, ele é uma reposição de um vídeo anterior que nós falávamos sobre a divindade Kali, a deusa do nosso canal, a deusa que eu tenho devoção, né? A deusa de... Eu digo que ela me escolheu e eu a escolhi, né? A egrégora dessa deusa é uma egrégora diferente, né? Quando a gente fala de egrégora, a gente cita as famílias, os grupos de devas. Cada divindade representa uma família em si, possui características, vibrações astrais, planetárias, considerando a astrologia, considerando vários vieses de energias, de vibrações, de características, de pontos de vibrações na natureza. E não é diferente com as divindades védicas. Muitas vezes quando a gente fala de vibração, pontos de vibração na natureza, ligamos basicamente ao conhecimento africano, né, o conhecimento das religiões afro-brasileiras. Mas não, isso é em todas as religiões que, que são religiões que trabalham com panteísmo, né, com politeísmo em geral. A gente vai encontrar essa associação, que é uma associação bastante científica, né, e inteligível, né, num ponto de vista metafísico também. Então vamos entender isso aí. Quando a gente fala de agrupamento, isso aqui eu já até trouxe no canal em outras vezes, mas vale a gente trazer uma revisão a respeito de agrupamento. Quando a gente fala, deusa Kali, é o Deus Shiva, Senhor Shiva, Vishnu, Orixá Obaluayê, Orixá Oxum, Nanamburuque, ou até mesmo de outras culturas, né? Horus, Zeus, Hecate. Cada divindade que você fala, você não está falando de uma divindade só. Você fala de um agrupamento. Obviamente que esse agrupamento ele vai ter maiores e menores níveis, subníveis, né, vamos dizer assim, né? Os subníveis vão estar introduzidos também em cada um desses agrupamentos. Se eu falo de Kali, da deusa Kali, eu estou falando de um agrupamento que obviamente possui a divindade que rege esse agrupamento, né? Possui uma cabeça, melhor dizendo, mas que também possuem as Kalis, as diversas Kalis, que são menores. Quando falamos que o indivíduo ele deve absorver a característica daquela divindade, ele deve praticar os mantras, as visualizações, viver Kali em sua vida. Na verdade, nada mais estamos falando de que ele deve se tornar Kali, o que é de fato uma grande verdade, né? Você passa a fazer parte daquele agrupamento. Você é daquele agrupamento. Então, existe essa realidade em nossa vida. Logo, se eu sou devoto de Kali, da deusa Kali, eu sou uma Kali. Por isso a repetição dos nomes santos, dos nomes sagrados, né? Aquela característica daquela divindade passa a fazer parte da minha vida, de fato, né? E aí é que tá uma coisa que é muito importante. Não é uma questão
de maldição, não é uma questão de maldade, aquilo que as religiões ocidentais pregam por aí, né? Então, existe uma questão aí muito importante. Quando você deixa de devotar aquela divindade, porque você perde, você cai em tentação, você perde determinada proteção, né? Você cai, você experiencia as quedas. Isso vem porque a divindade, ela realiza uma simbiose com aqueles que estão aqui na Terra. Engano nosso quando a gente pensa que aqueles que estão desencarnados ou que nunca encarnaram aqui na Terra, eles não precisam da nossa energia, eles não precisam dessa simbiose, dessa troca. Não é uma troca de barganha nesse sentido mais mesquinho que o ser humano tem em sua mente, não. Mas uma barganha, uma simbiose, uma troca positiva, uma troca de experiência empírica, né? É uma troca empírica, é uma troca energética muito benéfica que beneficia a vários, né? A ambos. Então, quando o indivíduo ele deixa de devotar a sua divindade, ele vai perder, ou ele nunca devota a sua divindade, ele vai perder a sua energia primordial. Uma crítica que eu faço sem menor medo, sem nenhum receio, é que existem vários agrupamentos, segmentos religiosos, melhor falando, no mundo, que eles querem direcionar uma grande massa a uma única divindade. Não criticando o Senhor Jesus Cristo, né? Essa entidade de grande porte espiritual, que obviamente a gente tem que considerar isso. Jesus, ele possui uma grande vibração, um grande poder, hierarquia solar. Porém, quando você direciona uma grande massa com diversas características, como devotos de uma única divindade, você está denegrindo aquela característica daquela pessoa. Todos vieram para ser devotos do Cristo? Não. Parece muito bonito? Parece. Um só Deus, um só. Parece. Mas na prática não existe. Na prática, astrologicamente, em termos também genéticos, culturais, existem a maior multiplicidade possível de personalidades, de características, de pessoas com samskaras, ou, falando psicologicamente, dos mais diversos. As impressões mentais, as características, as tendências mais diversas. Isso aí é o que existe na sociedade. Então, o politeísmo e, consequentemente, paganismo, né, relacionado ao paganismo, ele é uma realidade mais que científica, muito mais real do que a gente pensa. Então, logo, quando você segue determinada divindade sem ser o seu caminho, sem ser a sua ponte de ligação ao plano espiritual, a Brahman, a energia primordial, você só dá murro em ponta de faca. Você só entra em queda, em decadência, em sofrimento. Então a gente precisa entender o porquê que existem os agrupamentos espirituais. Essa é uma necessidade, né? E você vai ter em sua vida diversas egrégoras referentes daquela energia. Exemplo disso, eu nasci no Brasil, nunca vi falar sobre Kali, mas tem essa tendência ligada à morte, ligada ao tempo, aos fins. Qual é a divindade
dentro do território brasileiro que vai ser referente a Kali. É o Baluayê. O Baluayê é uma divindade do panteão afro-brasileiro que você vai ter características próximas. Logunã, né? Egunitá. Você vai ter essa orixá também que está muito próxima, né? Oiatempo, né? No caso, a deusa Kali. Se você, vamos supor, apesar que hoje em dia já é diferente, mas é um grego. Nós temos Cronos, o deus do tempo, o senhor do tempo. Em cada religião você vai ter. Eu nasci em meio que em bandeiro. Exu Caveira, Rosa Caveira, são divindades, entidades que estão enfechadas dentro dessa energia saturnina, dentro dessa energia de tempo, de fins, da destruição, vai estar enfechado. Então você vai conseguir vibrar bem dentro daquilo que você nasceu para seguir. E aquele é o seu caminho a Deus. Não existe outra realidade além dessa. Você pode anotar. Então, aquilo que disseram na Bíblia, que interpretaram na Bíblia, eu sou o caminho, a verdade e a vida, aquilo ali não funciona nesse caso. É uma interpretação falha. Eu não digo que está errada a escrita, porém a interpretação ela é falha. Devemos, né, reanalisar e ver que não existe um só caminho. Não existe uma só porta para se chegar a Deus. Então é o que nós necessitamos analisar nesse caso. Logo, falando propriamente de Kali, isso aí também serve para outros agrupamentos, tá bom, gente? Vamos entender isso aí. Eu sou uma pessoa ligada às artes, ao belo, uma pessoa delicada e tudo mais. Vamos analisar, talvez a pessoa é de Oxóssi, de Oxum, na Índia seria de Lakshmi, de Krishna, Radharani. Então, tem várias relações que aquela pessoa pode estar fazendo, tá bom, gente? Eu trouxe esse outro exemplo para vocês entenderem que existem várias formas de você reencaixar aquela dentro de algum agrupamento, independente da egrégora e das subegrégoras. Você vai possuir várias possibilidades de segmentos, né? Dito isso, vamos falar sobre Kali, sobre esse agrupamento em específico, né? Essa deusa é uma deusa que o nome significa tempo. Quando você fala de Kali, o primeiro significado vai ser tempo. Vamos entender que na língua sânscrita existem dois termos, Kala e Kali. No caso, quando a gente fala de Kala, a gente tem o nome no masculino. A letra A dentro da língua sânscrita, ela é relativa ao masculino e a letra I ao feminino. Então, se a gente fosse assim trazer uma tradução para o português, seria como se a gente falasse Kala é o tempo e, entre aspas, né, Kali a tempa, né? A tempa, tô inventando aqui, tá bom, gente? Tempo no feminino. Então seria esse significado, né? E Kala nada mais é do que o próprio Senhor Shiva, no aspecto de Bhairava. Tanto que ele é chamado de Kala Bhairava. E no caso Bhairava, né, tem um significado de o irado. Você vai encontrar, consequentemente, Bhairavi, né, que é a irada no caso, né, relacionado a Kali. E esse termo Bhairavi, inclusive essa divindade em si, esse outro agrupamento, faz parte das Mahavidyas, né?
São os 10 aspectos da deusa mãe, são 10 deusas, né, no caso, que são referentes ao grande conhecimento cósmico, né? Um conhecimento profundo, né? Em que a senhora Durga, a deusa Durga, Parvati, ela se divide. Nossa querida Gauri. Então vocês vão encontrar isso aí também. Quando a gente fala de Kala ou Kali, nós estamos falando de forças devoradoras. Forças devoradoras que representam, né, são representações, personificações do tempo, onde ele vem como um destruidor, onde ele transforma tudo. Então Kali, ela vai ter essa representatividade porque ela também pode ser chamada de Kundalini, o fogo, né? O fogo consumidor. Então Kali possui essas diversas significações por ter relação de uma coisa com a outra. O fogo, onde ele toca, ele queima, ele transforma. Isso aí é relacionado fisicamente, naquilo que nós podemos observar a olho nu, né? O fogo ele transforma, ele serve para cozinhar, ele destrói, ele causa incêndio. O fogo ele tem essas características. Dentro daquilo que a gente fala de magia elementar, nós vamos ter o elemento fogo como o desenvolvimento principal do ser humano, né? Vamos até aqui fazer um adendo ao tarô, onde nós temos o arcano do julgamento, da ressurreição, onde o elemento fogo ele vibra de forma mais forte, onde representa, né, essa transformação. Por isso é errado, gente, a gente trazer aquela tradução de ressurreição da carne, como está na oração do credo, né? Ressurreição da carne. Vamos entender cientificamente, né? A ciência, ela nunca deve ir contra a religião, e nem a religião ir contra a ciência. Ou seja, né, a física contra a metafísica. Duas partes de uma coisa só. A ciência, ela pode ser dividida entre a ciência simplória e a ciência ocultista, esotérica, né? Então não existe outras coisas para além disso. Tudo o que existir para além disso é especulação. Tanto aquilo que muitos das academias dizem, né? Tentam denegrir, combater a espiritualidade, como aquilo que muitos religiosos fazem também, que é combater a ciência. Ora, daí é que se partem erros, que surgem vários erros. Uns em tentar encontrar algo demasiadamente sobrenatural, né? Aquilo que a gente chama de os milagres. Então, uns tentam mostrar que existem milagres e outros querem mostrar que não existe nada no além do visível, né? Então isso aí é um grande engano que a gente passa. Então logo a gente tem que entender isso, gente. A ciência e a religião, elas precisam comungar para o mesmo objetivo. Quando a gente fala de Kundalini, dessa energia transformadora, a energia do desenvolvimento, ela vai possuir uma significação física naquilo que a gente vê que é ligado ao fogo, o próprio fogo do estômago, né? Quando a gente comenta sobre Manipura, esse chakra que está localizado no umbigo, lembrando que sempre discordamos do sistema ocidental, visto que o sistema de chakras védico é o primeiro que existiu, é o mais antigo, é o mais estudado,
né, o qual a gente encontra na Kundalini Tantra e Kundalini Yoga. Então, até não gosto muito de comentar sobre os chakras sem o termo original. Sempre falo disso. Temos que ser didáticos, temos. Porém, quando chega um ponto onde há uma deturpação, há uma confusão a respeito dos chakras, aí devemos, né, recorrer à língua primordial, à língua que vai possuir um significado, uma tradução exata daquele termo e daquele referido chakra, no caso, do sistema do Kundalini Tantra. Tá bom, gente? Então, Kali, Kundalini, essa energia, ela representa o tempo, que ele é destruidor. Muitas vezes ele vem de forma lenta, outras vezes ele pode vir de forma rápida, a qual a gente vai comentar aqui agora, até mesmo a respeito dos dois nomes de Kali, que é Dakshina Kali e Smashana Kali. Só que, reforçando, né, gente, que eu acabei me perdendo aqui desse foco, mas lembramos bem, quando eu falo da ressurreição da carne, é que quando você fala no ponto atômico, no ponto de vista científico da química, aquele cadáver que foi enterrado lá no cemitério, que é consumido, a matéria é consumida pela própria ação do tempo, mais uma vez aqui Kali agindo, né? Aquele átomo ele não volta mais, ele é transformado, é energia, né? Agora, o que é que provoca a união daquele átomo? O que é que provoca a densificação, a condensação da energia? A nossa consciência. A consciência humana é que consegue agregar aqueles átomos e dar uma significação a cada átomo, né? Então, dizer que a ressurreição da carne, gente, me desculpe, mas isso aí está errado, num ponto de vista científico. Católicos e protestantes, vamos estudar melhor, vamos analisar o próprio livro de, se eu não me engano, 1 Coríntios, tem uma pista sobre isso aí, sobre essa interpretação. Então, a gente deve entender isso aí, que está errado. Não existe essa de ter que esperar ninguém voltar, nem nuvens e vai ressurgir. Não. A essência é que anima o corpo. E a essência ela não vai querer voltar, né, para aquele determinado local onde a pessoa foi enterrada. Não existe isso. Depois que a gente desencarnar, a gente conversa melhor sobre isso do outro lado, né? Não quer validar aquilo que é uma realidade científica, pode acreditar naquilo que quiser, mas depois que chega do lado de lá, nenhum ismo existe mais. E qual ismo vai ser verdadeiro, vai estar mais próximo da verdade? Aquele que está alinhado com a ciência, né? Não de forma, como eu sempre falo aqui, adestrada, como a ciência acadêmica muitas vezes faz, né? Eles já estão abrindo a cabeça um pouco mais, né? Os acadêmicos já se deram a permissão de pesquisar determinados assuntos no campo da metafísica. Quando falamos, voltando propriamente aos nomes de Kali, nós vamos ter aqui duas formas de ação de Kali. Inclusive, aqui na Wikipédia, eu sempre gosto de citar, tem muita gente que critica a Wikipédia, mas eu não critico, porque é algo que é livre, várias pessoas editam, ela logo é mais vigiada, vamos dizer assim, né?
Então aqui a gente tem como outro nome de Kali, Dakshina Kalika, né? Lembrando que pode ser Kali ou Kalika. Você vai encontrar as duas versões. Vai encontrar também Mahakali, quer dizer grande Kali, né, o grande templo. Então, Dakshina Kalika. Esse termo é relacionado a Kali da direita. Não é política, né? Não é uma questão política, mas encontramos aqui esse termo. E o que é a Dakshina Kalika? É uma Kali que atua no caminho da mão direita. Apesar que Kali, eu prefiro dizer que ela legitimamente é uma divindade de esquerda, muito próxima, sim, daquilo que a gente chama no conhecimento brasileiro, na religião brasileira, nas legítimas religiões brasileiras, que são as religiões africanas, tá bom, gente? São as legítimas, vamos entender isso. Quando a gente fala de religião puramente brasileira, são as religiões afro-brasileiras, Umbanda, Quimbanda e Candomblé, e as suas mais diversas ramificações. Então, essas são as legítimas religiões brasileiras, que acolhem a todos, né? O país da fé, da espiritualidade é esse país. Queiram as outras religiões, as religiões de massa ou não. Então, quando a gente fala de Kali, a gente fala que ela é próxima muito daquilo que a gente chama de pomba-gira, na Quimbanda, na Umbanda, até no Candomblé também tem manifestação, dependendo da linhagem, né? Então, Kali é muito próxima. Ela é uma divindade necessariamente de esquerda. Não estou falando de política. Ela vibra nessa questão do inconsciente de forma mais enérgica. Porém, quando a gente fala de Dakshina Kalika, é um aspecto mais ligado à direita. É uma Kali da direita. Então, como ela vai fazer, como ela vai agir, como vai ser o seu campo de atuação quando ela é uma divindade de direita. É um processo mais lento, obviamente, mais ligado à ética, à moralidade, né, ao Dharma. Então a Kali de esquerda, a qual eu vou comentar, ela vai ser uma Kali que é deturpada, que não tem regra, que não tem respeito. Não existe isso. A Kali de esquerda não quer dizer isso. Na verdade, isso não existe. O que existe, na verdade, são fatos. O que existe no universo são fatos. A força divina e as forças divinas em geral, né? E a força divina suprema, ela não é simplesmente algo necessariamente moralista ou ético. Embora exista a ética e a moralidade, ela não toca simplesmente naquilo que o ser humano acha ou estabelece como moralidade. Principalmente aquilo que é estabelecido pelas principais religiões, as religiões de massa, de manipulação das massas. Essas religiões, elas sempre pregam algo que vai completamente contra a natureza do ser humano. O celibato, por exemplo, que é chamado de brahmacharya dentro do conhecimento védico, o celibato que os padres católicos fazem, aquilo ali é algo que não existe. É algo que não existe. Deveriam aprender com os praticantes da Umbanda a verdadeira essência da sexualidade. Não se pratica a sexualidade antes, né? Os atos sexuais não são praticados antes das giras. 24 horas antes das giras. Onde a gente vai fazer o quê? Vai ter uma recuperação daquela energia para a realização do trabalho. Nada mais do que suficiente. Então, já os padres acham que Kundalini precisa
ser necessariamente totalmente conservada. Acontece um processo inverso. Muitas vezes vão ter uma estagnação da energia criativa, que é ligada ao Senhor Kamadeva, né? Ao ponto de que talvez nem vão conseguir realizar determinada prática magística, porque sim, a missa ela é uma prática magística, ela é uma prática de magia. Então vai haver isso, né? Vai haver uma queda dessa energia, uma queda energética. Por quê? Porque não flui, aquela energia não está fluida, aquela energia ela não está sendo movimentada, né? Então é o que vai acontecer. Logo, gente, a gente precisa entender isso. Não se trata de você ser isso ou aquilo. A sexualidade, ela não se trata de algo pecaminoso. Aliás, é através dela que são realizadas todas as obras. Até mesmo a obra da criação divina, ela é realizada através da sexualidade. Quando a gente fala aqui propriamente de Kali, nós temos o Senhor Shiva, o qual tem um símbolo muito famoso que é chamado de Shiva Lingam, né? Eu tenho até um que eu fiz pequeno, que tem no meu altar, que ele é uma representação cósmica da criação divina, onde nós temos o Lingam, que é no caso o pênis de Shiva, e a Ione, que é a vagina de Kali. Nossa, mas isso é um absurdo? Não, isso é uma realidade. Ninguém vem nessa terra através da cegonha. Vamos entender isso. A gente precisa poupar os jovens, né, as crianças, né, porque existe o pudor, a gente não deve praticar o atentado ao pudor. Porém, adolescentes que já estão já num processo de aprendizado, já recebem a educação sexual na escola, o qual muitos discordam, né? Mas é algo necessário. Já recebem educação sexual nas escolas, já estão descobrindo o seu próprio corpo. Então, já é um tema a ser abordado, é um tema a ser conhecido, né? Sobre sexualidade. E isso, até mesmo dentro da religião, deve ser pregado. A sua religião, absolutamente, meu caro, ela não vai ser mais santa por não abordar a sexualidade. Porque bem sabemos que existem vários líderes religiosos que pregam tanto contra a sexualidade, mas, meu amigo, dentro de quatro paredes, debaixo de sete chaves, a gente sabe o que aquela pessoa pratica. A gente imagina o que pratica. E a gente recebe várias notícias disso na televisão, na internet, para todo lado você vai ver notícias desses sacerdotes, que são santões, santos do pauco, né? Então, isso aí é algo real, nós devemos entender. Então, a sexualidade, essa energia de Kundalini, né? Ela é retratada através do Shiva Lingam, né? Retratada através do Tantra. O Tantra ele é sexual, né? Falando especificamente sobre Kali, não tem como escapar do Tantra. Então o Tantra ele é sexual, também ele não é sexual do ponto de vista como consideram no Ocidente, né? Você digita aí Tantra na internet, você vai encontrar massagem tântrica. Então também não é essa a função, não é esse o objetivo. Na verdade, esse aí é um caminho de extrema periculosidade, porque você está lidando com a energia solar forte, tremendamente criadora e destruidora. Muitas vezes a criação ela necessita da destruição. Por isso Kali e Shiva são divindades ligadas à criação também, porque são destruidores. Prova disso? Então vamos lá. Nossa, me prove que através da destruição é que eu crio. Quando você vai fazer uma mesa, por exemplo, vou fazer uma mesa de madeira. A pessoa vai lá, né, os que fazem a extração de madeira, derrubam uma árvore, já começa a destruição aí.
e depois passam lá naquelas serras gigantes, né? Não sei como é que é feito aquilo, mas vão começar a fazer as tábuas da madeira, vão começar a fazer as pernas da mesa, né? A tábua que fica por cima. Então aquilo ali é um processo de lapidação. Aquela criação já começou com a morte de algum ser vivo. Ah, e se a mesa for de metal, com mármore em cima? Vai haver a extração do mármore, né, da rocha, vai haver a lapidação, vai se extrair o minério lá, o metal, no caso, vai ser extraído aquele metal, vai ser modelado, então vai haver uma perca da natureza. Vai ser extraído, vai ser destruído. Extração e destruição. Então tudo aquilo que eu faço, que eu crio, primeiramente vem de um processo destrutivo. E não é diferente através de nós mesmos. Nós mesmos somos modelados, transformados através do tempo. Kali é uma deusa transformadora que vai modelando a natureza do ser humano. E a morte, o desencarne, é outro processo criativo. Porque você venceu mais uma etapa dos seus processos reencarnatórios, os quais vão trazer um novo eu, um novo ego. Mas não existe reencarnação, eu não acredito nisso, ou eu sinto muito. Mas cientificamente não tem outra escapatória, não existe outra explicação. É uma realidade, é uma questão de percepção, não é uma questão de crença. Eu sempre falo, gente, dentro do caminho espiritual, dentro do esoterismo, é necessário entendermos aquilo que existe de fato, aquilo que é verídico, e não aquilo que nós decidimos ter fé. Uma coisa é você crer, você depositar fé em algo, né? Talvez aquele algo nem existe e você está lá depositando fé. Muitas vezes a sua consciência até faz aquilo funcionar. Até aquilo se torna uma realidade temporária, talvez um engano, talvez um embrulho temporário para a sua vida, né? Mas não é uma realidade, não é algo palpável. Porém, quando a gente fala de reencarnação, a gente, dentro daquilo que é a cientificidade, dentro do aspecto científico, é algo tão real como a minha voz que você está ouvindo. Então, eu não acredito em reencarnação? Sinto muito, mas é uma realidade. Não é possível haver uma só vida. Não é possível. Deus, em sua grande essência, Brahman, não criaria um ser humano, uns nascendo na Europa, lá em Mônaco, naquela riqueza, naquela burguesia, nos seus iates, viagem de jatinho para baixo e para cima, e outros na África, passando por marasmos, desnutrição úmida, comendo grãos jogados por aviões. Uma única encarnação. Uma única encarnação, Deus vem e faz certos nascerem em berço de ouro e outros nascerem em estados destrutivos. Que Deus é esse? Rejeitamos veementemente uma divindade dessa, a qual não existe também. Então Deus é justo, o Dharma ele é justo acima de tudo, ele é algo real, ele é algo palpável, a reencarnação é algo palpável no nosso universo, em nosso cosmos, em que realmente aquele indivíduo que nasce na África com aquele sofrimento, com aquela desnutrição, ele vai poder ter uma explicação cósmica, justa, do porquê ele passa aquilo, né? Então, uma coisa é a realidade, outra coisa é aquilo que você acredita. Então, uma religião que ela não é científica, ela só se torna especulação emocional, gente, tá bom? Ela só se torna isso. A gente deve tomar muito cuidado
com as energias piscianas do signo de Peixes. São energias perigosas, elas levam ao fanatismo, à loucura, a energia netuniana. Vamos estudar sobre Netuno, planeta Netuno, essa oitava superior de Júpiter. Vamos entender aí onde está o fanatismo, né? A casa de morte, né? A casa 12 da astrologia. Então vamos entender isso. Então, gente, Kali, essa energia destruidora que destrói para que tudo seja recriado. E tudo é recriado através do Senhor Brahma. Não é Brahma, tá bom, gente? Brahma é cerveja. É um nome que nunca deveria também existir para uma cerveja. Mas o Senhor Brahma, com todo respeito, tá bom, gente? Eu também bebo, mas vamos fazer uma diferenciação do sagrado para o profano. Mas o Senhor Brahma é o Senhor e a Senhora Sarasvati são ligados ao conhecimento. Então, quando o indivíduo é reestruturado a vir na Terra, a reencarnar, ele necessita do processo de conhecimento. Você não nasce com o fígado do lado de fora do corpo, a não ser em determinados casos, né, da lei cósmica. Porém, a maioria das pessoas que nascem saudáveis, o fígado vai estar no seu devido lugar, o coração e tudo mais, né? Então vai ter algo bem estruturado. Cada órgão com a sua função, com o seu objetivo. Então logo o Senhor Brahma e a Senhora Sarasvati vão reorganizar esse processo, né? Dentro do conhecimento afro-brasileiro, a gente fala que Exu e Pombagira é aqueles que reestruturam o reencarne, é aqueles que ligam, né, o feto dentro do seu processo da divisão celular, né? Algo muito magnífico, né? Porque a ciência não explica o que é a causa. Simplesmente, né? Agora vamos aqui falar da ciência acadêmica. Simplesmente se divide a célula, mas por quê? E o porquê? E o porquê? E o porquê da existência? E o porquê isso, isso, isso e aquilo outro acontece? Sempre tem falhas, né? Naquilo que observam. Mas o processo de ligação, o processo de reconstrução está aí, meu caro. O desencarne dentro do conhecimento afro-brasileiro e o reencarne é um processo ligado a essas forças do caminho da mão esquerda, de Exu, de Pombagira, né? De Kali, de Shiva. E outra coisa, gente, vamos entender aqui uma coisa. Kali, as forças que trabalham na mão esquerda, elas não são forças maléficas. O caminho da mão esquerda, ele não é um caminho maléfico. O caminho maléfico é o caminho do desequilíbrio. Esse sim é o maior malefício que o ser humano pode ter em sua vida, ser desequilibrado. Então, isso aí eu comento bastante sobre isso, sobre o ponto do desequilíbrio que o ser humano segue na vida. Então, gente, Kali tem esse aspecto de Dakshina Kalika, onde ela é uma divindade que age de forma lenta, através de um processo, através de uma condução energética, a qual transforma, semelhantemente como a carta lá do arcano do tarô, do julgamento da ressurreição. A ressurreição é no espírito, é em Kundalini. O aspecto do elemento terra, ele é um aspecto passível, temporário, ligado obviamente à egrégora saturnina, ao aspecto de Binah, falando da Kabbalah, ao aspecto de Binah, né, que é essa condensação. E aqui essa polaridade feminina, ela é mais temporária do que a polaridade, do que o outro elemento feminino, água, né?
que é mais ligado às emoções, mais durável. Quando a gente fala de magia elementar, dos elementos, o elemento fogo, o elemento masculino fogo, e o elemento feminino água, eles sendo contrapartes, complementares, são elementos duráveis, vamos dizer assim. E o elemento ar masculino e o elemento terra feminino, eles são mais temporais, passíveis, menos palpáveis do que parecem, né? O elemento ar principalmente, ele se trata do intelecto, né? Da, da concretização do elemento água, vamos dizer assim, no sentido de estruturação, tá bom, gente? No sentido do mental mais concreto, ligado ao intelecto, ao estudo, ele é mais estrutural do que o elemento água. Porém, existe um processo um tanto temporal nesse elemento. Beleza? As emoções são representadas pelo elemento água. E o fogo, né, que é o impulso do desenvolvimento, o impulso de Kundalini, eles são mais perenes. Então, logo, Kali, a gente vai conseguir encontrar nessa divindade também todos os elementos, né? Nela e no nosso querido Shiva, nós vamos encontrar essas questões. Então, Dakshina Kalika vai agir de forma mais lenta. É um processo mais progressivo, gradativo, lento, que é diferente de Smashana Kalika, que é a divindade, que é o aspecto de Kali que está na mão esquerda, que é um processo mais agressivo. Tanto a Kali da direita como da esquerda vibram no Smashana, o que significa Smashana? O campo de cremação, que aqui no nosso ocidente é a calunga pequena, né, o cemitério, né, o campo santo. O cemitério é um campo santo, campo do nosso querido Exu Caveira, que é o meu Exu, né? Então, é um campo de transformação, onde tudo é enterrado, tudo é transformado, seja através da cremação ou não, meu caro, tudo ali é consumido através do tempo. As bactérias, a ação da natureza, as fermentações, a não presença da essência daquele ser faz com que a energia vital, né, não habite ali. Não existe mais prana naquele corpo, o qual é consumido. Então, Kali age naquele território, porém, Smashana Kalika, ou então Vama Kali, ela vai ter uma ação mais forte, mais incisiva, sendo então mais agressiva. Aí, isso aqui eu já tive várias vezes, pessoas que entram em nosso canal e falam: ah, você passou a prática dos mantras de Kali, porém não indicou fazer o mantra mais forte. Eu quero o mantra mais forte. Boa sorte, siga em frente, faça o mantra mais forte, mas vai encontrar com Kali de forma forte, vai encontrar com Smashana Kálika. Então sempre enfatizamos a fazer os mantras mais simples de Kali, como o Om Shri Mahakalikaya Namaha, Om Shri Mahakalikaya Namaha. Esse é o mais leve de Kali. Existe um outro também que até eu compus uma música com esse mantra, que é o Om Jayanti Mangalakali Bhatrakali Kapalini Durga Kshama Shivadatri Svaha Svadana Namostote. Mantra famoso de Kali, né? Também mais leve. Agora já o Om Krim Mahakalikaya Namaha, esse bija mantra, mantra semente, que é o Krim, é mais enérgico. Ele traz modificações de forma forte na sua vida. Então, já tive até um caso aí há um tempo atrás de um cidadão, de um indivíduo que disse que fez o mantra mais forte quando eu fui numa festa, aí daí começaram a dar um tiroteio, o povo atirando para cima.
Aí eu falei, é isso aí mesmo. Esmachando cálica provoca isso. Vai te colocar dentro desses acontecimentos, porque tem que ter um processo de transformação, né? Então, alto lá. Cuidado com aquilo que você faça que não que você faz que não é responsabilidade nossa. A gente deu aviso. Então, sempre os mantras mais leves são melhores no início. Depois, tudo bem. Depois você acostuma com aquela energia de Kali. Mesmo que você tenha indicação no mapa astral, venha com essa vibração de Kali, mas a volta ao Supremo, o retorno ao Supremo, necessita de energia, de tranquilidade, de progresso, de algo que seja um processo, né? Então, Dakshina Kálika é mais adequada, porque já vai fazer modificação brusca na sua vida. Kali é uma divindade de modificação brusca. Significado de Kali também, Kalan quer dizer a negra, ou então pele escura. E nesse sentido de a pele escura, significa que ela é aquela que traz a superação da escuridão, das trevas. No sentido de avídia, de ignorância. Nossa, que eu já encontrei aqui gente para vir até acusar a gente de racismo, né? Logo um seguidor de Kali e de religião afro-brasileira como eu. Então, tá. Estão falando que a negra, a pele escura. Gente, isso aí é uma questão cultural, é uma questão milenar, é algo que já vem ao longo de anos. Essa associação às coisas que são escuras, à ignorância, é aquilo que é clarificado ao aspecto inteligível, de intelecto, de sabedoria, de conhecimento, né? E, porém, isso aí faz algum sentido, não no sentido étnico, racial, que aí nós já estamos falando de outra coisa. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra. Mas no sentido de cor, é diferente, tá bom, gente? Existe uma essência nisso aí. Se eu estou em algum local, né, à noite, e não tem luz, o que é aquilo? É escuridão, é trevas. Se eu ligo uma lanterna, é a luz que surge. Aí eu logo vou enxergar o que está acontecendo, né? Então, é algo que existe uma cientificidade dentro dessa relação, o qual não tem nada a ver com a questão racial, com a questão étnica. Raça é uma coisa, agora, a iconografia de Kali não é uma questão racial, não é uma questão étnica. É uma questão de iconografia, é uma questão de interpretação de imagem, né, melhor dizendo. Então, ela, por ter esse termo a negra, Kali, vem de Kalan, né? A negra significa que ela é aquela que tira a escuridão também. As trevas, a avidya, que existe vidya e avidya, a ignorância, né? Então, é até interessante isso aqui que a gente encontra na Wikipédia, ó. O nome Kali significa Kala ou força do tempo. Quando não havia criação, nem o Sol, a Lua, os planetas e a Terra, havia apenas trevas, e tudo foi criado a partir das trevas. Então é o vácuo, é o vazio. Por isso que é dito também, eu gosto sempre de dizer que Kali é a não existência, porque a não existência é o passaporte, é a mola propulsora, a ignição da criação. Então, isso aí até eu trouxe em meu livro, o primeiro livro sobre Kali, que Kali também vai representar a não criação. Que existe a não criação, a não existência, né? Ah, mas como assim existe a não existência? Até aquilo que não existe, existe. Porque não existe, então, logo também é uma existência, né? Então aqui, ó, representa a escuridão da qual tudo nasceu, né? É a deusa da preservação, é adorada como a preservação da natureza, né? A deusa que representa a preservação da natureza.
Kali, então, ela também é chamada de Prakriti, né? Que é a própria natureza. Então é isso aí, gente. Ah, as iconografias de Kali, né, gente? Isso aqui é muito importante, a iconografia de Kali. Vou até aqui subir na imagem que eu prefiro é, sempre trazer a interpretação própria, apesar que vão haver inúmeras interpretações em várias subdivisões subtradições, melhor dizendo, né? Mas aqui eu tenho a imagem de Kali por o nosso Raja Ravi Varma, que é um artista, né? Um artista plástico indiano, o qual tem inúmeras pinturas, né? Inúmeros quadros sobre de várias divindades, né? No caso. E essa imagem de Kali, para mim, é a mais linda que esse grande artista nos concebeu, né? Então é um grande, uma imagem memorável. Então aqui, o que nós temos? Kali está com a sua pele azul escura sobre o Senhor Shiva. Há sempre, gente, uma questão dentro do hinduísmo, do Sanatana Dharma, melhor dizendo, onde você vai encontrar as divindades hindus com a pele azul. Desde um azul mais claro a um azul mais escuro. É algo tradicional. Então, logo, por que tem esse azul escuro ou esse azul claro? Referência ao céu. É uma forte referência ao céu, ao oxigênio, né? Essa questão da matéria não condensada é ligada ao oxigênio, algo que é invisível, melhor dizendo, né? Que não é visível a olho nu. Então, essa é uma questão que a gente encontra, né? E a gente sabe, o céu é azul justamente por causa do oxigênio. Então, existe essa ligação, né? Então, aqui nós temos o céu, né? Como as cores das divindades hindus, né? E Kali tem uma representatividade com a noite, né? Temos até um aspecto de Kali que é chamada de Kalaratri. Então, Kalaratri é a mistura de tempo, né, com noite. O tempo da noite, vamos dizer assim, né? Então, Kalaratri é uma espécie de Kali que ela tem a iconografia dela sentada em um jumento, em um burro, né? A gente não vai entrar aqui em detalhes nesse vídeo, eu vou deixar para trazer sobre essa divindade, sobre essa espécie de Kali, vamos dizer assim, em outro vídeo específico. Então, Kali é retratada dessa maneira também. Então, a pele azul é a representatividade do próprio céu da noite. E a gente bem sabe que o céu, à noite, ele não é preto. Ele é um azul muito escuro. Por quê? Porque ainda há a ação do oxigênio à noite. Quando você olha para o céu, há a ação desse oxigênio. Então parece que é preto, mas não é preto. É um azul muito escuro, porque ainda assim existem a luz das estrelas, da lua, a própria luz da cidade. Ela vai vai agir nesse oxigênio do ar. Então, muito importante e interessante esse aspecto a gente entender. Então, Kali, aqui ela está sobre o Senhor Shiva, né? A gente bem sabe que Kali, por que ela tem o Senhor Shiva aos seus pés? O mesmo, ele vendo que Kali está virada diante do seu aspecto feroz, em guerra contra os demônios, contra os Asuras. Então o Senhor Shiva viu que Kali poderia destruir o universo. Então logo ele deitou em frente a Kali, e Kali pôs o pé em cima dele e assustou,
né? Por isso que ela tem a língua para fora. Mas, tá, e beleza, iconografia, o que que isso pode significar em termos práticos, em termos filosóficos, processos psicológicos e reais? Kali, aqui, quando ela começa a destruir os demônios, né, ela na verdade não destrói, ela faz um processo de absorção dos demônios. Quando a gente vai estudar os 1008 nomes de Kali, você vai encontrar associado a Kali os nomes daqueles demônios. Ué, mas como que é isso? Está chamando Kali do nome de um Asura? Sim. Por quê? Porque ela absorveu aquela característica. E esse é um processo junguiano, que todos nós estamos sujeitos. Devemos fazer dessa maneira. Devemos absorver os nossos demônios, os nossos samskaras, e transformar em algo positivo. Então, Kali, ela traz essa representatividade real que muitas vezes passa desapercebida até mesmo daqueles que são indianos, daqueles que seguem a iconografia de Kali, a egrégora de Kali, de forma mais próxima, né? Então, falta observar isso. Não existe a morte desses demônios. Em nenhuma iconografia onde a gente tem divindades matando demônios, eles estão mortos. Ah, mas você está se contradizendo, porque Kali, nessa iconografia do Ravi Varma, ela tem a cabeça do demônio, né, na sua mão, e o demônio está morto. Tá, casos bem isolados, gente. Você vai ver a iconografia de São Miguel Arcanjo, o demônio está mantido embaixo dele. A iconografia de São Jorge, o dragão está lançando fogo contra ele, ainda está vivo. Então é algo muito comum você encontrar, até no próprio Shiva Nataraja, existe essa iconografia. Então, assim, gente, são casos bastante isolados. E no caso de Kali, talvez a gente pode demonstrar que existe uma agressividade a mais. Aqui sim, talvez a gente pode dizer que é a divindade mais agressiva existente entre todas as egrégoras. Sim, Kali pode ter essa representatividade como a deusa mais agressiva existente. Por quê? Porque muitas vezes é representada até mesmo matando um demônio. Porém, ainda assim é um processo de absorção. Por que ela segura a cabeça do demônio em sua mão esquerda superior? Né? Por que não? Matou, pronto. Porque há um processo de absorção. Há um processo, principalmente por estar na mão esquerda, onde aquele crânio, aquela cabeça, está junto com a divindade, faz parte da divindade. E o próprio Senhor Shiva aqui está embaixo. Talvez Shiva seja um tanto demonizado nesse aspecto. Ou não, né? Porque ele está vivo e ele que dessa vez está embaixo de Kali, fingindo de morto, né? E sustentando a energia da divindade, né? Da sua consorte, melhor dizendo, né? Então, Kali, ela é controlada pela consciência de Shiva. Vamos dizer aqui que sim, são duas consciências cósmicas, porém aqui Kali, ela vem num processo destrutivo. E Shiva representa a consciência, o direcionamento. Então, Kali, a inconsciência, Shiva, a consciência. Por isso que ele vem a controlar a nossa divindade, a nossa mãezinha. Aqui, a mesma possui um colar de crânios. É dito, né, que esse colar de crânios de Kali representa o nosso ciclo de reencarnações, os samsaras, né? Então, por isso, vários crânios. E também, em cada crânio de Kali, existe uma letra do alfabeto sagrado sânscrito, né? Devanagari, vamos melhor dizendo, né? Alfabeto Devanagari, o qual é da língua sânscrita, né? Então, em cada uma das cabeças existe uma letra, existe essa representatividade, a qual também significa criação. Se a gente fala de samsara, da roda de reencarnações, a gente fala do aspecto criativo,
do nascer, se manter, morrer. Brahma, Vishnu, Shiva. Do lado feminino, Sarasvati, Lakshmi, Kali. Ou Parvati, né? Como a gente preferir. Que é o aspecto, vamos dizer assim, mais materno de Kali. Kali é uma mãe, porém, como Durga, Parvati ou Gauri, ela é uma divindade mais materna, no seu aspecto menos destrutivo, melhor dizendo, né? Então, ela possui essa iconografia do colar de crânios, né? Dessa mala, né? Mala quer dizer o colar, né? O colar de crânios, com também aqui uma saia de mãos, né? Feita de braços, no caso que também representa essa multiplicidade de existências. Kali vai ter a iconografia daquilo que é múltiplo, várias existências, várias reencarnações. Vale a pena a gente entender que Kali é uma divindade que tem aqui, que ela é representada nua, porém com duas partes do corpo tapadas, que é a parte sexual e o umbigo, onde representa a principal entrada de males do ser humano, onde o ser humano causa a morte, né? Que é a sexualidade e o próprio consumo. O consumismo e a sexualidade é o ponto de destruição do ser humano, né? Há uma representatividade da morte, uma representatividade e associação, né, melhor dizendo, entre a morte e o sexo, né? Por quê? Porque o sexo é o ponto de entrada da nossa reencarnação, né? E sendo também a sede principal de Kundalini. Quando a gente fala de chakra Muladhara e Swadhisthana, que são os primeiros chakras, lembrando que nós falamos primeiros chakras porque é o ponto de vista de ascensão da divindade. A divindade ela não ascende já em Sahasrara. Não. Ela não está lá. Mas lá é a morada dela última. Porém, começa-se do Muladhara. Então, Muladhara é a sede onde reside Kundalini. Kundalini está em Muladhara. Eu não digo que é um chakra sexual em si. Eu prefiro dizer que o chakra sexual é Swadhisthana. Esse chakra de cor laranja. Então, o chakra de cor vermelha, Muladhara, é o primeiro em termos de ponto de partida, mas não em ponto da sexualidade em si. Swadhisthana, consequentemente, isso é assunto para outro vídeo mais a fundo, mas dando uma pincelada. Propriamente dito, Swadhisthana é a sede da sexualidade. Por quê? Porque é a sexualidade em si. Muladhara é o ponto de partida, tanto que o senhor Ganesh, né, o qual é uma divindade que não é sexual. Ganesh é uma divindade mais ligada àquele. Ele é chamado daquele que tira o obstáculo, né? Os obstáculos, e ligado ao intelecto. Então a divindade propriamente é direcionada a esse campo de atuação. Porém, também é um chakra sexual, porque ali está adormecido. A sexualidade ela se mantém adormecida naquele ponto. Por isso eu sempre falo, Brahmacharya é um perigo. Dentro dos processos de desenvolvimento do conhecimento védico, da tradição védica, Brahmacharya é algo a ser praticado durante as primeiras etapas da vida. Logo, durante a primeira etapa da vida, o ser humano ele deve estudar, ele deve obter o conhecimento védico, conhecimento acadêmico. Já na meia-idade, sim, se perde o Brahmacharya, a vida de família, a vida de fruição criativa.
E já nos últimos períodos, né, de Vanaprastha e Sannyasa, sim, é que nós voltamos à prática de Brahmacharya. Por quê? Porque há uma, né, já fluiu aquela energia sexual através dos relacionamentos, aí sim há uma preservação maior daquela energia. Isso o ser humano não entende, que não é o ato do cessar definitivo. As pessoas, né, que praticam o celibato em sua vida e que caem em determinada moralidade, o que acontece com elas? Em outras reencarnações podem vir como tarados, né? Como maníacos sexuais, porque há uma explosão, há um descontrole daquela energia em outras vidas. Então a fluição da sua energia sexual é algo muito importante. Manter ela, fazer o celibato de determinada maneira, nunca é a solução e nem é bonito. Espiritualmente, nenhuma divindade, nenhum Deus está importando para isso não, tá bom, gente? Eles estão caminhando, andando, para não falar palavra feia, né, aqui, e fazendo o papel deles no cosmos e no caos, né? Então, Kali alerta para isso, que o mal ele vem pela sexualidade e pelo umbigo, né? A sexualidade, então aqui logo ela vai pegar os 3 chakras inferiores, Muladhara e Swadhisthana, sexualidade e criação, e Manipura, que é o consumismo, que é o fogo consumidor, que é não chega, eu não gosto de dizer Manipura como um chakra central, porém ele está próximo do centro do corpo, que é o Anahata, o chakra do coração, né? Então aqui é onde o fogo consumidor ele atua. Então aí você decide para onde você envia aquele fogo, né? Se você envia para o seu coração, né, para os chakras superiores, você vai enviar aquela Kundalini, aquela energia, ou você vai mantê-lo no chakra estomacal, virar um glutão, né, um descontrolado consumidor, se deixar come até o tijolo da parede, né, da casa, ou você direciona para baixo, se torna um maníaco sexual. Então você escolhe o que você quer fazer. Óbvio, há um fluxo, né, que é chamado de prana apana, né, da sua energia de Kundalini. Há um fluxo de energia para baixo e para cima, onde tudo flui livremente, né, algo fluido. Os 3 canais, Ida, Pingala e Sushumna, fluem dentro do solar e do lunar. É o movimento de Kundalini, a qual sobe, né, através da medula, da sua contraparte material, ela sobe para cima de forma bem cadenciada, de forma circular. A evolução, a subida da escada de Jacó de forma circular. Ora ela espicha, ora ela puxa, ora ela quieta, outra hora ela volta a agir. Essa é a evolução, meu caro. Essa é a evolução, num ponto de vista material, num ponto de vista astral. Tudo muito bem conduzido, bem estruturado. Então, Kali, ela representa isso, né? Ela tem esse resguardo na sua iconografia por causa disso. Ela já está sendo retratada nua, porém, ela também tem essa questão da moralidade, da ética. Ética é isso, ética é controle. Ética é boa condução. Moralidade é isso, boa condução. Eu tenho a sexualidade, mas eu sei como utilizá-la. Eu faço uso de bebida alcoólica, sim, mas eu sei como beber. Eu sei como conduzir. Eu como isso, eu como aquilo, eu me divirto. Eu pratico isso, eu pratico um esporte, mas eu sei conduzir. Eu, na hora que eu não quero, na hora que eu quero, eu quero. Então eu conduzo a vida. Eu não sou nenhum dependente, mas também eu não sou independente. Eu não sou esquerda, mas eu também não sou direita. Ou então eu sou esquerda, eu sou direita, eu sou o centro. Eis aí o significado também.
né, dessas contendas, dessa energia, né, dessas cores fortes, né, o vermelho, o de Muladhara, o laranja de Swadhisthana e o amarelo de Manipura, né, seguindo o processo do espectro visível. Logo, essas três cores representam guerra, representam alimentação. Então essa aí é uma das causas. O ser humano, ele vive em contenda. Por quê? Ele escolhe um partido político, ele escolhe um time de futebol, um estilo musical, uma religião, determinada prática, e defende aquilo até a morte. Outras vezes ele defende aquele meio, no início da vida, depois na metade da vida ele já tem outra religião, depois ele já tem outra religião. Não é bonito você, e isso é o correto, você experienciar. Como o nosso grande mestre fala, Sadhguru, experienciar a vida em sua potência máxima. Experienciar ao máximo a sua vida. Não ser reduzido a uma única forma de experiência. Por isso a maioria das pessoas tem aquela vidinha monótona, aquela vidinha meia boca. Fulano nasce, vou pegar o meu exemplo, eu vim em lar evangélico e hoje o meu maior orgulho é de ser um universalista. Sim, devoto de Kali, sim, praticante da Umbanda, mas ser, acima de tudo, um universalista. Por quê? Porque eu não eu não vou me restringir a um único meio, mas existem cidadãos aí, devidos que, eu nasci no lar evangélico, protestante. Aí ele vai para a igreja, dá errado lá naquela igreja, aí o que ele vai fazer? Ele vai procurar outra igreja. Ele sai da Batista, ele vai para a Assembleia, ele sai da Assembleia, ele vai para a Universal, ele sai da Universal, vai para a Mundial. Aí ele só segue aquele caminho. Ele não está vendo que o que está acontecendo com ele é um erro. Isso aí pode acontecer o contrário. Pode ser que ele venha no meio umbandista, aí ele sai de um terreiro da Umbanda tradicional, vai para Umbanda esotérica, vai para Umbanda sagrada, vai para Quimbanda, vai para o Candomblé e não dá certo e não dá nada. E por que ele não experimenta ser evangélico? Quem sabe ali é o caminho dele, né? Por que ele não experimenta a igreja católica, o budismo, o hinduísmo? Tantos ismos que tem, e eles são... Nenhum é o melhor que o outro. Todos são, na verdade, relacionados ao quê? A nós, a nossa necessidade. É para agradar a nós. Então, experienciar é bom, até você encontrar aquilo que mais faz sentido para você. Aquilo que mais é importante para você. Não ter uma vidinha meia boca, onde você olha simplesmente um lado, né? Então essa expansão é o mundo da mala, né? O colar de crânios de Kali é a saia feita de braços. A multiplicidade que o ser humano não observa em sua vida, né? Kali é representada com um grande cabelo negro solto atrás, indicando que a morte, ela é, meu caro, uma evidência em nossa vida. Mais cedo ou mais tarde, ninguém vai vir te buscar vivo. Não vai. Agora o seu espírito é eterno. A sua consciência é eterna. Você é alegre por causa disso. Porque isso é científico. Dentro da ciência oculta, dentro da ciência esotérica, da metafísica, é comprovado isso. A sua essência nunca acaba. Ela é algo real. Ela é algo perene. Essa você sempre vai ter. Nunca vai perder. Então, essa morte, ela é algo real e que está bem representada em nossa vida. Ela, aqui no caso, ela tem uma guirlanda de flores vermelhas em seu pescoço. A gente sempre vê oferendas, né, de flores vermelhas a Kali no Sanatana Dharma. E é o vermelho de Muladhara.
Eu respeito outras iconografias que trazem os chakras de outras cores, né? Porque eu entendo que é uma tentativa de aperfeiçoamento, né? É uma tentativa de transmutação de certas energias. Porém, a cor original, primeva, é o vermelho do Muladhara, né? Um chakra vermelho. O vermelho ele não há uma dificuldade na cor vermelha. Muitas pessoas gostam de denegrir o vermelho, mas o vermelho tem aquele ditado, a conta de fulano, não vou nem falar o meu, porque eu não quero usar o termo pessoal, tá bom, gente? O pronome pessoal. Mas a conta de fulano está no vermelho. Gente, o vermelho é a cor da partida, do ponto de ignição, é o fogo, é a criação, é o sangue, né? Então por isso que a gente tem o sangue vermelho, não é algo científico, é algo químico. Então o vermelho é esse processo de iniciação, é esse processo que vibra com a sua cor complementar, o verde, né? São as plantas, vibra como força propulsora, né? Algo ligado ao nosso Senhor Lúcifer, né? Também é outra linhagem que eu sigo. Lúcifer é uma divindade ligada à criação e que deixou a sua marca no processo da criação, onde nossas veias possuem um tom esverdeado e o vermelho do sangue da carne é o processo de ignição, o processo de inícios, a força de Ogum, né? Essa força criativa está no vermelho, está no Muladhara, está na cor da terra, as rochas sedimentadas, as rochas ígneas, está na terra, o vermelho, o verde da natureza das plantas, da clorofila, está essa impressão. Existem dentro desse nosso plano existencial as assinaturas das diversas entidades e divindades que criaram esse sistema. Os logos, vamos dizer assim, né? Os logos solares existem. Várias impressões. Impressões venusianas, mercurianas, saturninas, jupiterianas, netunianas. De todos, existem essas impressões, né? Então, Kali aqui tem essa guirlanda vermelha, que é a guirlanda, a flor vermelha, que representa ignição, ponto de partida, criação, criatividade. É algo bem presente na nossa deusa. A cimitarra, que a mesa mantém, obviamente que a gente vai encontrar dentro das iconografias de Kali várias representatividades. Existe até mesmo Kalis aí com mais de 10 braços, né? Com as armas de várias divindades, do Senhor Shiva, do Senhor Vishnu, de Ganesh, de Kartikeya. A gente vai encontrar essas iconografias. Aqui a gente encontra ela com um crânio, né, a cabeça do demônio morto e o sangue sendo aparado, né, na tigela. Existem iconografias que ela, com a própria língua, ela estica sua língua e consome o sangue, né, desse demônio chamado Raktabidya, que é o semente de sangue, que representa psicologicamente os nossos impulsos, né? Aqui é um aspecto asceta, de asceticismo, né, de Kali, onde o ser humano ele deseja, ele tem hoje, o ser humano anda a pé, ele já tem suas pernas, que é uma graça divina. Logo, amanhã, ele deseja uma bicicleta, depois ele deseja ter uma moto, depois ele tem a moto, ele deseja ter o carro, não está satisfeito com o carro, ele quer uma caminhonete, não está satisfeito com a caminhonete, ele quer um iate, não, agora eu quero um avião, não, agora não bastasse, eu quero uma nave espacial, eu quero sair da Terra. Então o ser humano ele tem esse Raktabidya, o qual representa o desejo contínuo, a não saciedade, que também é uma força sexual, um aspecto sexual,
a falta do controle sobre a sexualidade, né? A falta do controle sobre o uso de Kundalini, o esvazio de Kundalini. É por isso que no tantrismo, especialmente para quem é homem aí, né, é ensinado a, a ejaculação tântrica, né, a qual a gente perde menos energia. É algo totalmente, altamente aconselhado, a ejaculação seca, melhor dizendo, onde você consegue manter uma melhor energia sexual. Então, Kali tem essa representatividade também de ser uma controladora desses impulsos, né? Dessas energias. Aqui nós temos a questão do campo de atuação, a morada, que são os campos de batalha e o campo de cremação. Sobre cremação eu já falei, e campo de batalha você vai encontrar imagens de Kali, onde a mesma tem está num campo de guerra, no campo de batalha, né? A mesma, aí aos nossos amigos Vaishnavas, que tanto falam mal de Kali, com todo respeito, amo os Hare Krishna, amo estar com eles, mas Prabhupada, ele errava muito em falar mal de Kali, pois Krishna, antes de entrar na guerra do Kurukshetra, antes de entrar no campo de batalha, a primeira divindade que ele invocou, né, evocou dentro de si, foi nossa querida Kali, para uma guerra mais propícia, né? Nada melhor do que Kali para iniciar uma guerra, iniciar um processo de transformação. Ela é a melhor que sabe a arte da guerra, não existe. Ela é mãe de Kartikeya, né? O senhor da guerra, ligado ao processo marciano, né? As energias marcianas. Então, Kali, ela possui isso. Kali, né, como também é dito aqui, ela é a protetora divina, aquela que concede moksha e liberação. O processo do tempo, né, de Kali, de destruição, né, o próprio processo de Kali é um processo o qual traz a transformação e a liberação da matéria. Você se livra de continuar dentro do ciclo de reencarnação, porque ele é algo necessário, ele é algo que tem que ser vivido, bem vivido. A gente precisa viver a vida bem vivida. A gente precisa desenvolver a vida, amar a vida, vislumbrar, ser entusiasmado com a vida. Mais uma vez citando o que Sadhguru fala, a gente precisa ter esse entusiasmo com a vida. Porém, sabendo que isso ainda tem a necessidade de um dia cessar, acabar, de fato, esse constante processo de reencarnação. Ele precisa acabar, né? Então, Kali é ligada a isso, né? É ligada ao processo de moksha, que todos nós devemos encontrar. Eu gostaria aqui de corrigir, né, apesar do que eu falei sobre o Wikipédia, mas a gente sempre tem que trazer, gente, o que é real ou não dentro daquilo que a gente fala. A gente não vive de máscaras. Essa sempre foi a ideologia no canal. Aqui fala, gente, na Wikipédia, sobre Kali Yuga, que é uma festividade de Kali. Aqui está, gente. Kali Yuga não tem nada a ver com Kali. Essa força chamada o demônio, que é chamado de Kali, né? Vamos entender. Kali, apesar que não existe essa questão de acento dentro do sânscrito, mas para a melhor adequação, Kali é um demônio. Já Kali é a deusa Kali. E Kali Yuga
é relacionada com um período, um tempo ligado ao tempo atual que a gente vive, que é um tempo de trevas, de destruição. Ah, mas Kali não quer dizer a negra e tudo mais? Sim, quer dizer isso. Mas Kali quer dizer a idade do vício, da deturpação, da decadência, a era de ferro. Então, não tem nada a ver com festividade de Kali, tá bom, gente? A deusa Kali não tem nada a ver com isso. Então, existe aqui algumas informações que é, estão erradas aqui na Wikipédia que eu vou corrigir para vocês. Símbolo, o leão, tá, beleza, mais ligado a Durga. Durga, sim, é representada em cima de um leão. Dias, né, os dias a serem devotados a Kali. Não é terça e nem sexta, tá bom, gente? Sexta é um dia ligado a Lakshmi, a deusa da fortuna. Terça, talvez sim. Terça a gente pode ligar um pouco a Kali por ter energia marciana. Porém, o dia de Kali, até eu vou aqui fazer edição disso aqui na Wikipédia. O dia de Kali é sábado, tá bom, gente? Porque ela é uma deusa saturnina. Ela é uma deusa ligada a Shanideva, né? Que é o senhor do sábado, do dia do sábado. Então, Kali é uma deusa saturnina. Ela não é uma deusa venusiana. Embora existam, né? Se a gente fala de Kamala, sim. Não é a Kamala Harris, tá bom, gente? É a Kamala que faz parte das Mahavidya. Então, vamos entender isso aí, do aspecto de Kali. Então, gente, Kali, vocês vão encontrar várias formas de Kali, várias formas de representatividade, várias formas de associação, tá bom? Várias subdivisões, né, sobre Kali e várias tradições diferentes, né? Uma coisa até que eu gostaria de citar aqui é que Kali, ela é uma deusa, já comentei sobre isso, mas reforço, altamente ligada ao Tantra. Quando a gente fala de Tantra, não existe divindade melhor para representar o Tantra do que Kali. Quer estudar Kundalini Tantra, Kundalini Tantra, Kundalini Yoga? Estuda Kali. Estude Kali que você vai conseguir ter uma abordagem melhor sobre essa divindade, sobre o tantrismo e sobre Kali. Então, estude essa divindade, estude as escrituras. Até mesmo aqui eu quero citar, né, obras que você vai conseguir ler sobre Kali, lógico, com parcimônia, tá bom, gente? Parcimônia acima de tudo. Então, Durga Saptasati. Durga Saptasati é um livro assim que eu aconselho, em primeiro lugar, você ler. Altamente aconselhado. Que fala sobre a grandeza de Kali, sobre os seus aspectos, sobre os seus meios de ação, melhor falando. Então, o Durga Saptasati é muito bom. Existe um livro chamado Kalika Purana. É um livro assim que eu falo que é mais perigoso, mais complicado em termos de interpretação para o homem ocidental. Por quê? Porque fala sobre sacrifícios humanos e tudo mais, determinadas práticas que já existiram e ainda existem na Ásia. E, portanto, você não vai encontrar a tradução na língua portuguesa. Então, para desenvolver melhor sobre o tantrismo, sobre a devoção a Kali, melhor dizendo, né, corrigindo aqui nossa fala, você precisa estar buscando
obras que são fidedignas, porém que são ligadas ao seu nível de conhecimento. Se você conhece pouco sobre Kali, cuidado, porque tem coisas que são complexas de se entender. Então, Durga Saptasati é o melhor. Temos o Kalika Purana, que é bom, mas só tem em inglês, porém é um livro perigoso. Existe um livro chamado Kali Kaula Tantra, muito bom, do Jan Friars. É um livro que também eu não encontrei a tradução dele em português, mas é muito bom de você estar lendo. Obviamente, aqui eu vou colocar a minha obra que eu escrevi, que é uma um livro muito mais ligado à devoção a Kali, um livro devocional, do que um livro propriamente assim, um manual. Não se trata de um manual de devoção. Ele é a própria devoção a Kali. Então, esse livro meu que é o Kali, Adoração e Serviço, volume 1. Então, esse você encontra aí no Clube de Autores, você encontra na Amazon. Então, fiquem à vontade de adquirir essa obra. A Kali, né? Direcionada a Kali. Falando propriamente dito, né, esses são os livros que eu aconselho. E tem outros que você pode estar pesquisando de vários autores. Aqui eu vou comentar sobre o meu nome espiritual que eu escolhi, a Kali, que é Chamundacharya Dakshina Kali. Por que eu escolhi esse nome? É um nome modesto. Muitas vezes a pessoa fala, nossa, é um nome que o fulano tem o nariz em pé e tudo mais, e escolheu um nome complexo. Não, então vamos decifrar aqui. Primeiramente, Acharya. Acharya é um termo que tem significação de professor. Alguém que professa alguma coisa. Então, um nome modesto e que também é direcionado à minha profissão. Eu sou professor de música. Então, eu não estou trazendo um termo espetacular. É um termo bastante humilde, na minha opinião. Então, Chamunda é outro termo relacionado a Kali, né? Existe até mesmo a deusa Chamunda, que é um aspecto de Kali terrível, um aspecto crítico dessa deusa, que também tem essa significação, é, dessa força que é caótica, né? Que é Kali, que é a deusa da destruição. Então, Chamunda significa isso. Então, professor de Chamunda, né? Seria essa significação. E Dakshina Kali, como eu falei para vocês, é o caminho da mão direita, do processo, né? Daquilo que significa Kali, o processo de transformação bem cadenciado. Então, é o termo que eu escolhi, bem singelo, apesar de complexo, né? A forma de pronunciar, de escrever, mas é complexo por causa do nosso caminho, né, gente? Complexo por causa do meio que nós vivemos, que é o meio ocidental. Mas algo bem normal, bem bem tradicional dentro daquilo que é o conhecimento védico. Beleza, gente? Então é isso aí, gente. Esse é um podcast extenso, uma aula extensa sobre Kali. A gente pretende trazer outras áreas, outros vídeos, falando mais sobre a nossa divindade, sobre Kali, sobre esse culto que é a Bhakti Yoga Shakta, né? Que é uma Bhakti Yoga ligada ao Shaktismo, adoração da energia primordial. Shakti significa isso, né? É o Shaktismo. Shaktismo é o caminho de devoção
a energia primordial e criadora da Terra. Energia de criação. Então, Kali se direciona a isso, e o nosso culto também. Então, nós pretendemos trazer, né, agora sim com a qualidade maior. Lógico que a gente tem as nossas falhas aqui, tá bom, gente? Mas eu gosto de trazer de forma natural, sem cortes, sem nada assim muito artificial. Usamos até mesmo a inteligência artificial, usamos a internet, mas com cuidado, com parcimônia, bem conduzido, bem estruturado, porque a tecnologia ela é benéfica sim, porém com um cuidado maior. Ela traz benefícios, mas devemos ter uma maior cautela, a ferramenta de trabalho ao nosso serviço, né? Considerando dessa maneira. Não se esqueçam de nos seguir aqui no canal, de ativar o sininho, comentar, compartilhar nossos vídeos. Façam parte aí desse processo de volta do canal, né, que a gente volta com muita alegria. É muito bom falar sobre Kali, é muito bom filosofar, é muito bom divulgar o conhecimento védico, o conhecimento esotérico em nosso Brasil, aos países de falantes da língua portuguesa. É uma necessidade que nós temos, né, de falar sobre o conhecimento védico, o conhecimento esotérico, sobre o ocultismo. É algo que a gente tem muita felicidade de estar compartilhando com vocês, tá bom, gente? Então nos ajudem aí compartilhando. Você que está inscrito aí no YouTube, eu não sei se esse vídeo eu vou também enviar, esse podcast vai ser enviado ao TikTok, porque lá também tem limite, né? Como ficou uma aula bem extensa, então talvez vai ficar só aqui. Mas não se esqueçam também, né? Aqueles que estão no YouTube, se inscrevam no nosso TikTok, é só digitar aí Chamundacharya Dakshina Kali. Você vai estar ajudando a continuar essa divulgação do nosso trabalho, do nosso serviço espiritual, que é a divulgação do conhecimento esotérico. Beleza, gente? Que Kali ilumina a todos, a nossa caminhada, ilumine o nosso desenvolvimento hoje e sempre. Um grande abraço a vocês e até a próxima. Namastê e tchau!